Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas na sua TVT, com o entrevistado não exatamente na casa dele, no palácio que ele ocupa por ser eleito pela quarta vez governador do Piauí. Já falo mais dele. Eu, na minha casa, ambos de acordo com o que determinam as autoridades sanitárias, respeitando o isolamento social. A entrevista que você verá é uma entrevista especial, porque com o novo presidente do consórcio do Nordeste. E eu vou conversar com o governador Wellington Dias, do Piauí. E olhando a vida do governador Wellington Dias, eu tive a sugestão da primeira pergunta que quero fazer para ele, porque houve um momento que eu fiquei até, confesso, assustado, porque o vi começando a carreira como vereador, ele cumpre 2 anos de mandato de vereador, se elege deputado estadual, cumpre os 4 anos de deputado estadual, se elege deputado federal, cumpre os 4 anos de deputado federal, se elege governador do Piauí, depois se reelege governador do Piauí no primeiro turno, aí evidentemente não pode se reeleger mais uma vez, sai para ser candidato ao Senado e tem uma votação estrondosa para as proporções piauienses, quase 1 milhão de votos, cumpre mandato como senador, volta a se candidatar a governador, se elege pela terceira vez e se reelege. Portanto, exerce hoje o 4º mandato. Isso tudo com menos de 60 anos. Aí, governador Wellington, eu aprendi na minha vida cobrindo esportes que mais importante que o esporte ensina, mais importante até do que aprender a perder, ele ensina a aprender a ganhar. O que é mais difícil? Porque, assim, felizmente eu descobri que houve uma vez, numa eleição lá atrás para prefeito de Teresina, que o senhor perdeu. Então, de onde o senhor tirou mais lições? O que foi mais difícil? Primeiro, a minha admiração por você e também por esse importante trabalho que você faz no esporte, também na televisão brasileira, e aqui por esse programa que você coloca um grande destaque, credibilidade para o Piauí, para todo o Brasil. Veja, é claro, eu também já perdi, e a gente aprende mais quando a gente perde e aumenta mais a responsabilidade quando a gente ganha. No meu caso, tem algo realmente de maior responsabilidade, o que eu vou dizer aqui não é nada de sapato alto, pelo contrário, é mais para realçar o tamanho da responsabilidade. Eu sou o único brasileiro que fui eleito 4 vezes governador no primeiro turno, ou seja, a população do Piauí, eu sou muito grato pela forma carinhosa com que nos recebeu ao longo desse período, e também, é claro, agradeço a Deus aí, porque é uma missão. Eu conheci o Piauí ainda muito jovem, assim, eu era muito curioso, ainda estudante, fazendo ensino técnico na Escola Técnica Federal, depois na Universidade Federal do Piauí, e eu ficava indo na casa de um amigo, na casa do outro, e assim eu fui viajando pelo Piauí, depois como sindicalista, fui da Associação do Pessoal da Caixa, Sindicato dos Bancários, fui da Federação, fui ali daquela fase inicial da organização da Central Única. Esses dias a minha esposa localizou uma foto minha ao lado de uma Kombi, né, do Sindicato dos Bancários, com a minha filha, que hoje tem 29 anos, e eu fiquei muito emocionado ao ver aquilo. Bom, mas o fato é que eu compreendi que aquilo que diziam do Piauí, como o patinho feio do Brasil, um lugar que não tem jeito, o mais pobre do Brasil,
ele não combinava com o potencial que o Estado tinha e a justificativa que as pessoas que dominavam, que lideravam o Estado na época, tinham. Não, o problema é a seca, o problema é como se fosse um problema de Deus, enfim. E aí, logo à frente, passei a defender a tese de que, sim, o Piauí tinha condições de ser um lugar desenvolvido. Quando eu assumi a primeira vez, ali em 2003, a gente fez um estudo e, naquele tempo, o Piauí era comparado à Serra Leoa. Serra Leoa, esse país, ainda hoje muito pobre, ele tinha um índice de desenvolvimento humano 0,4, não é? E ali o Piauí também tinha um IDH 0,4. Significa muito baixo desenvolvimento do ponto de vista do ser humano, ou seja, baixa escolaridade, tinha baixa renda, tinha baixa qualidade de vida, essa era a realidade, baixa expectativa de vida, melhor dizendo. E aí nós fizemos um plano com um horizonte de 20 anos. Eu dizia, independente de quem venha a ser governador, até 2022, ali era 2003, é possível chegar em 2022 com autodesenvolvimento. E de lá para cá, e aí eu não posso negar, essa integração do nosso mandato com um presidente que também tinha um plano semelhante para o país, que era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ali em 2003, que tinha um olhar para todo o Brasil, sobre educação, sobre saúde, sobre infraestrutura, sobre emprego social. Bom, nós saímos de 400 mil pessoas com o ensino médio para cerca de 1.200.000, 1.300.000 pessoas, devemos estar completando agora. Saímos de 66 municípios com rodovias asfaltadas. Hoje eu autorizei aqui perante o prefeito Batista, que é prefeito do município de Morro Cabeça no Tempo, será o último município do Piauí a ser integrado por asfalto, não é? E a Guaribas, aquela cidade do Fome Zero, está lá para a gente inaugurar agora no final do ano, e assim outros municípios já foram contemplados. Só para você ter uma noção, nós saímos de 1.500 quilômetros de rodovias asfaltadas para 6.300, 6.400 quilômetros de rodovias asfaltadas. E agora... E isso leva ao IDH... Isso leva o IDH hoje... O desenvolvimento humano, que era 0,4, que era igual ao Serra Leoa, ele agora é 0,7, igual ao do Egito, por exemplo, tá certo? Nós já estamos, inclusive, ultrapassando o Egito, para você ter uma noção. Quer dizer, um país que é um dos primeiros desenvolvidos do planeta, tá certo? Lá atrás era o mais desenvolvido. É claro que hoje tem outros mais desenvolvidos do que o Egito. E Serra Leoa está em 0,5. Claro que eu quero que o povo de Serra Leoa saia de 0,4 para 0,7, para 0,8. Então, nós passamos de muito baixo desenvolvimento, do ponto de vista dessa classificação da ONU, para alto desenvolvimento. Então, veja, isso é uma longa história, é um longo trabalho, onde a gente planejou com detalhes o que eu tenho que fazer para melhorar a educação. Aqui, desde a alfabetização de adultos, todos os municípios têm creche com educação, tem educação infantil, educação fundamental, ensino médio. O Piauí é um dos poucos estados brasileiros que tem todos os municípios com educação técnica e é o estado brasileiro que mais tem municípios com educação superior. 162 municípios, é possível estudar ali naquele município. Eu citei, por exemplo, Guaribas, essa cidade do Fome Zero. Eu fui lá agora visitar, acompanhando a finalização da obra da rodovia, e fui convidado pela primeira turma de bacharelado em administração pela Universidade Estadual na cidade de Guaribas. Então, são 162 municípios. Eu estou abrindo agora o vestibular. A pandemia deu aí uma dificuldade para fazer isso, mas a ideia é de a gente, em 2021, chegar a todos os municípios com educação superior e muitos já com pós-graduação. Eu queria interrompê-lo apenas para terminar a sua apresentação, porque não é exatamente um perfil, digamos, comum aos políticos brasileiros. O senhor é formado em letras, é premiado como contista,
ou seja, tem prêmio na área da literatura, fez concurso para a Caixa Econômica Federal, funcionário concursado, né? E transformou-se numa liderança dos bancários no seu estado. Além de ser um meio-campista bastante razoável, eu sou testemunha como árbitro de um jogo que fiz no campo Sócrates brasileiro, lá em Guararema, do MST. É possível ainda conciliar esse seu lado literário com a sua vida política, governador? Olha, eu gosto muito de escrever, escrevo crônicas, escrevo causos, né, como a gente diz aqui, mesmo nessa correria dos mandatos. Assim, quando eu viajo, às vezes eu vou num avião e ali me vem aquele veio, como a gente diz, de uma história, de um caos, eu anoto ali e vou fazendo o acabamento. E lancei agora a Melancia do Presidente, né, que é um livro que conta... Essa primeira história é uma história engraçada do presidente Lula, que foi a São João do Piauí, uma cidade, que é a cidade da minha esposa, e ali tinha uma previsão de ele ir, aliás. E aí eu disse para um almoço lá com o meu sogro, com o pessoal, disse, olha, o presidente Lula poderá vir aqui inaugurar uma importante obra lá de energia, cerca de 700 milhões de linhões, trazendo carga elétrica para o sul do Piauí. E ali o meu sogro, ele trabalhava com melancia, plantava melancia, e ele foi lá e ele pegou um facão e botou a palavra Lula na casca da melancia e disse, olha, essa melancia aqui, nós vamos cuidar dela, porque eu vou dar de presente para o presidente Lula, tá certo? E depois terminou que a garotada foi lá, os vizinhos dele lá, e comeram a melancia. E aí ele disse, foi chamar a atenção dos garotos e disse, olha, você sabe o que é que você fez? Você comeu a melancia do presidente da República, rapaz. Isso aqui é um crime federal. Então, eu contei isso para o presidente Lula, ele riu. Então, sobre essas coisas simples que a gente conta aí. E fica bem para quem diz que ele é verde por fora, mas vermelho por dentro. Olha aqui, governador, vamos ter aqui, para entrar agora no jogo mais pesado, uma pergunta da jornalista da Rádio Brasil Atual, Naama Nunes. Olá, governador, é um prazer falar com você aqui no Entrevistas e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para repercutir com o senhor uma pesquisa feita por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também de um Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento, o IRD, que identificaram nessa pandemia o efeito Bolsonaro. O estudo revela que a Covid-19 ela causa mais estragos nas cidades mais favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Para cada 10 pontos percentuais a mais de voto para o presidente, há um aumento de 11% no número de casos da Covid-19 e de 12% no número de mortos. E eu gostaria que o senhor comentasse aqui essa pesquisa, já que durante a pandemia o Consórcio do Nordeste montou o Comitê de Combate ao Coronavírus, que tomou decisões políticas baseadas na ciência, governador? E agora que o senhor foi eleito por unanimidade, presidente desse consórcio, eu gostaria que o senhor falasse dos desafios, para a região do Nordeste, diante dessa crise sem precedentes no país, governador. Muito obrigada. Dona Nunes, primeiro, realmente a gente viveu aqui, não só no Piauí, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, uma situação que, para você já lhe adiantar uma coisa nova, nós estamos querendo evitar agora na questão da vacina. Veja, a ausência de um plano estratégico nacional coloca o Brasil numa situação que basta comparar qual é o tamanho da população do Brasil em relação ao mundo. O Brasil tem aí menos de 3% de todos os óbitos do planeta, e já nos aproximamos de 15% de todos os óbitos, não é? 3% da população e 15% dos óbitos em razão do coronavírus. Isso mostra que alguma coisa aqui aconteceu de errado, não é? E ela é muito grave. Às vezes eu fico olhando, Juca, parece que às vezes se perde a sensibilidade, ou seja, essa coisa parece que são só números. Saiu de 145 mil para 148 mil, para 150 mil óbitos, ou seja, a gente é como se fosse perdendo a sensibilidade. Eu fico imaginando
se Deus... Ali quando caiu um avião da TAM, tá certo? Uma coisa terrível, morreram ali próximo de 300 pessoas, aquilo comove todo mundo, né? E, de repente, 150 mil pessoas. Eu fico imaginando 150 mil caixões enfileirados, né, com homens e mulheres, cada um com suas histórias, e muitos que poderiam ser evitadas essa morte. Então, isso realmente mexe muito comigo. Então, veja, eu lhe digo que, de verdade, nós temos duas coisas. Uma é uma coisa que não tem jeito. Hoje e sempre, a gente viveu uma situação de graves prejuízos à vida, ao ser humano, em razão da falta dessa coordenação organizada a nível nacional. Aqui no Nordeste, percebendo isso logo, nós tínhamos criado o Consórcio Nordeste e criamos um comitê científico e, a partir daí, seguindo a ciência, né, para a gente trabalhar, e isso terminou evitando um desastre maior, é bom que se diga. E agora, aqui do Nordeste, saíram coisas importantes, como o Busca Ativa, que é um programa extraordinário, que salvou muita vida, a telemedicina, através do Monitora Covid, que é outra coisa extraordinária. Somos gratos aqui ao doutor Nicoleles e cerca de 3.600 cientistas do Nordeste, do Brasil e do mundo que participam desse trabalho. E agora, Juca, vai permanecer esse comitê científico, não vai ser só para essa área da Covid, ele vai servir como uma base científica para outros estudos no Nordeste. Agora, eu acho que, paralelo a isso, o presidente encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de R$200 para o auxílio financeiro, o auxílio emergencial. O Congresso, ali o nosso campo político defendia um salário mínimo para poder suportar a pandemia, mas foi aprovado R$600. E aqui eu começo a chamar a atenção. Primeiro, são 50 milhões de pessoas que recebem esse valor e que isso ajudou a que pudéssemos conter, não é, uma convulsão social. Só que, o que acontece? Agora, ainda não terminou a pandemia, ainda, olha lá para fora, não tem emprego ainda, pelo contrário, o desemprego subindo, e aí foi cortado agora 50%, e em janeiro, 80% dessas pessoas, pelo que está anunciado, vão ficar sem renda. E aqui, eu lhe garanto, nós vamos ter uma situação muito grave. São pessoas que passaram a ter renda e agora nem renda, nem perspectiva de emprego. Além disso, no programa que o Congresso também aprovou, da desoneração, se tivesse o desemprego dos trabalhadores, na proporção que era esperada, como, aliás, aconteceu em outros países, é claro, o Brasil teria que pagar o seguro-desemprego. O que se fez ali? Eu mesmo participei desse debate. Se vai pagar o desemprego, por que a gente não usa esse dinheiro e paga para não ter o desemprego? Então, dali foi feita uma pactuação dos empreendedores, dos trabalhadores, o governo dava uma contraparte e, com base nisso, se segurou bastante para evitar um desemprego em massa. Isso também acabou. Então, eu acho que a gente tem uma tendência de forte desemprego. E ali teve ainda uma outra coluna, que foi garantir que estados e municípios, sabendo que haveria uma queda na economia e uma queda na receita de ICMS, de ISS, de fundo de participação, então o governo passou a dar uma complementação da queda dessas receitas para que pudessem os serviços funcionar. Serviço de saúde, serviço de segurança, serviço de limpeza, os vários serviços. Isso também acabou, Juca, agora. Então, ao mesmo tempo, ainda na pandemia, a gente vai viver um momento novo que começa agora em outubro, e eu tenho chamado a atenção do Fórum dos Governadores, não só do Nordeste, do Brasil inteiro, tenho dialogado com o presidente da Câmara, do Senado, com os líderes, com representação dos trabalhadores, dos empresários, porque eu olho para frente e, se não tiver uma saída, porque era previsto que tivesse um plano de retomada da economia, onde esse apoio financeiro pudesse ser substituído pelo emprego, como, aliás, aconteceu muito ali no governo do presidente Lula e Dilma. Para lembrar o exemplo de 2008. 2008, a gente viveu uma crise mundial na economia, a partir da bolha nos Estados Unidos, e o resultado?
se teve aqui um programa extraordinário, habitação, luz para todos, água para todos, um programa de crédito, não é, para as pessoas, para as empresas, para estados, para municípios, e isso resultou naquilo que o próprio presidente Lula tinha dito, aqui vai ser uma marolinha. Muita gente criticou, e depois virou uma marolinha mesmo, ou seja, o Brasil foi um dos poucos países que foi saldo positivo ali de empregabilidade, 2008, 2009 e 2010. Então, eu cito isso aqui, é outro governo, pode ser outro plano, mas há necessidade de ter realmente uma alternativa segura, e a alternativa não tem jeito. É o poder público quem tem que dar o primeiro passo. Então, eu acho Governador, que haverá mudança, não é, desse sentimento nacional. eu preciso fazer um rápido intervalo. Quero, aliás, antes lembrar que nós mudamos a nossa campanha pelo Catarse, que de agora até o final de dezembro, quem assinar uma doação mensal de R$ 35 vai ter desconto de 10% nos produtos da loja presencial do Armazém do Campo, do Movimento Sem Terra, aqui em São Paulo, e também na loja virtual. E eu lembro, são produtos orgânicos, sem agrotóxicos. A gente já volta. Converso com o governador do Piauí, Wellington Dias. E agora aproveito para colocar no jogo, já que falei do Movimento Sem Terra, vamos ouvir um dirigente nacional do Movimento Sem Terra, Alexandre Conceição, que tem uma pergunta específica ao governador Wellington Dias. Olá, meu caro governador Wellington Dias. Primeiramente, eu quero lhe parabenizar pelas ações do combate ao Covid-19, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar, e também pelo seu apoio à agricultura familiar. Governador, estamos vivendo dias muito duros, com a volta da fome, com o desemprego, com a inflação dos alimentos, com a perca da renda dos trabalhadores e das trabalhadoras, e também com a especulação dos alimentos feito pelas empresas estrangeiras que dominam os estoques no Brasil. Infelizmente, o governo federal entregou todo o estoque nacional de alimentos, da soberania alimentar, às empresas transnacionais. Diante disso, os movimentos do campo, unidos, construímos uma proposta e aprovamos uma lei no Congresso Nacional, quase que por unanimidade. Essa lei, demos nome a ela a um grande piauiense que sempre ajudou e esteve ao nosso lado, a Lei Assis Carvalho, que era justamente para ter um crédito emergencial para que a gente pudesse seguir produzindo alimento para combater a fome. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro vetou 14 dos 17 itens dessa lei. Isso significa que aprovou uma lei vazia e sem sentido. Diante dessa situação, governador, como o senhor agora na presidência do Consórcio Nordeste pode ajudar ainda mais a fortalecer a agricultura familiar, a produção de alimento e o combate à fome e à miséria na nossa região através de fortalecimento das políticas públicas pelo Consórcio Nordeste. Alexandre, primeiro eu quero parabenizar aqui a você e a todos os agricultores familiares do Brasil, e de modo especial, acho que o Juca precisa saber disso, 50% dos agricultores familiares do Brasil estão na região Nordeste brasileira. Por isso tem uma importância especial aí a pergunta do meu querido Alexandre Conceição. E veja, ficamos bastante orgulhosos aí com essa homenagem ao deputado Assis Carvalho, ele um líder muito comprometido com a agricultura familiar e com os temas sociais no Piauí para o Brasil, e ele se coloca aqui 3 temas. Primeiro, eu destaco aí todo o compromisso do Movimento Sem Terra, mas também de outras entidades, na produção da agricultura saudável. Nós lançamos, tanto Piauí, Maranhão e agora os outros estados do Nordeste, um programa que estimula a produção da alimentação saudável. Só um dado aqui assim para você compreender isso, Juca. Por exemplo, nós temos aqui a Ceasa, como tem outras Ceasas
em São Paulo e em outras regiões do Brasil, e ela tem um lixão, que são as sobras de frutas, de verduras, enfim, todos os dias. E isso tem, inclusive, um custo para a SEASA, seja ela pública, seja qual for a situação dela. O resultado é que a gente montou agora uma parceria em que, com aquilo que era lixo, a gente passa a produzir adubo, e adubo orgânico, tá certo? Que, de um lado, faz um casamento com a produção saudável de alimentos, especialmente com a agricultura familiar. Pode ser o médio produtor, mas especialmente a agricultura familiar. Depois, aqui, eu quero destacar um ponto que você colocou, Juca. Eu citei aqui que, na minha visão, ali por volta de fevereiro, março do próximo ano, se não tiver alguma pactuação aqui para a proteção dos mais pobres, para a proteção do emprego e um plano de retomada da economia focada no emprego, nós vamos ter uma situação de crescimento gigante, de desemprego, da miséria e da pobreza. E isso vai gerar um problema grave no Brasil. Do outro lado, tem um outro ponto que eu acho que já é realidade. Nós fechamos o mês de setembro com próximo de 1% de inflação em meio a uma recessão. Olha só, queda gigante na economia, no PIB, aí se aproximando de 6%, são as previsões, e veja que a inflação, que era para estar decrescente, ela chegou a perto de 1%, que sinaliza volta do crescimento da inflação. E aí, diante disso, ficou muito claro aí a subida do preço do arroz, mas não é só do arroz, é a subida do preço de vários alimentos, é a subida do preço de material da construção civil, ou seja, da cesta básica, principalmente do consumo dos mais pobres e da classe média. Aí qual é o problema aqui grave? O Brasil sempre teve, e aí eu quero aqui ser justo, tanto nos governos de presidentes como a presidenta Dilma, o presidente Lula, mas mesmo ali com o presidente Fernando Henrique, com outros presidente Sarney, a gente sempre teve uma política brasileira de estoque de alimento. Estoque de alimento. O que significa? No período da produção do arroz, da produção do milho, da produção do feijão, o país compra já planejadamente uma quantidade, estoque para 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes 10 anos. Por quê? Porque a qualquer momento, por qualquer razão, pode ter desabastecimento. Então, assim como uma pessoa prevenida em casa faz a compra da semana, faz a compra do mês, quando pode, um país, ele tem que ser bem mais prevenido e bem mais cuidadoso. Isso acabou no Brasil. E a gente foi consumindo o estoque que tinha e, resultado, se deixou livre, vende para onde quiser, vende para o mercado interno, vende para o exterior, e o resultado é que o Brasil está tendo que comprar aquilo que produz a um preço muito elevado. Então, nós temos, agora, pode esperar, nós vamos ter uma condição de ter problemas em outras áreas, principalmente nessa área de alimentos. Por último, a resposta é sim, meu querido Alexandre Conceição. Nós estamos tratando já, na mesma reunião que eu fui eleito presidente do consórcio, substituindo aqui um trabalho extraordinário do governador Rui Costa, que já vinha caminhando nessa direção, nós vamos trabalhar, já aprovamos, inclusive, o projeto para que a gente tenha a condição de uma política de crédito, onde a gente, no modelo de aporte de recursos, os 9 estados do Nordeste, agências de fomento que a gente tem, e com a organização de um fundo de investimento financeiro, como, aliás, estamos trabalhando já com o próprio MST, tem uma experiência extraordinária, em que as pessoas fazem um aporte ali, esse aporte vai para um programa social como esse, e há as condições, tanto interna como externa, no Brasil, das pessoas participarem e, com isso, viabilizar as condições de uma política para a agricultura familiar. Sem nenhuma dúvida, aqui entra o poder público no sentido de calibrar para que haja uma condição adequada de prazo,
a condição de fundo de aval, a condição de as pessoas, principalmente os pequenos, terem a possibilidade de acesso a essa política, junto com o programa de compra antecipada, onde você faz a compra dessa produção para as políticas de merenda escolar, as políticas de alimentação hospitalar, enfim, e com isso gerar emprego, gerar renda. Então, nós vamos fazer juntos, sim, um programa voltado para um setor que é quem abastece 70% aproximadamente da mesa de alimentos do povo brasileiro. Governador, eu às vezes fico com a seguinte impressão, e reforça a minha impressão ao ouvi-lo. Quando o senhor fala em reunir lideranças, pessoas, empresários, políticos, governadores, prefeitos, o senhor nunca se refere ao presidente da República. Parece que não existe governo federal. E a minha angústia é a angústia de quem olha para fora e fica com a sensação de que nós já perdemos. Porque até por esses números aos quais o senhor se referiu. Então, de repente, morrem 150 mil pessoas, temos 150 mil famílias enlutadas, morrem 3 aviões por dia no Brasil e está tudo normalizado, aparentemente. As pessoas estão na rua. Aqui em São Paulo está tendo congestionamento como tinha antes da pandemia. E, claro, o exemplo vem de cima. O senhor vê chance da gente reagir, da gente dar uma volta nisso, não perder tão de goleada como estamos perdendo, governador? Olha, é claro que eu não perco a esperança, viu, Juca? Mas eu confesso que também eu tenho momentos em que eu converso aqui com os diversos líderes e eu digo, gente, será que está todo mundo anestesiado? O que está acontecendo assim? Porque, puxa vida, nós estamos aqui olhando para o abismo bem ali na frente e a gente segue na mesma trilha, tá certo? Então, e de verdade, não posso negar, o diálogo é um dos problemas graves nesse instante. É claro que o ideal era ter já de iniciativa, né, aquele a quem o povo conferiu lá a missão, né, de ser o presidente da República. Agora, se você observar, ali durante a própria pandemia, o Congresso Nacional é que passou a sediar esse diálogo. Ou seja, e aqui, hoje, a gente assim, tem que encontrar um caminho. Qual é a lógica, então? Congresso, Câmara, Senado, tem as entidades, a Confederação Nacional dos Municípios, o Haroldi, que é o presidente, os prefeitos de capitais e maiores cidades, a necessidade da gente tratar aqui com as principais entidades dos trabalhadores, aqui dos empresários, ou seja, precisa encontrar um caminho aqui com o Fórum dos Governadores, enfim. Por quê? Porque, querendo ou não, a vida continua. E no Brasil, ela continua com muito, muito risco, ou seja, há um fato que eu percebo, tem uma estratégia de colocar factoides, na minha visão, são os índios que estão tocando fogo na Amazônia, e a gente vai tudo para ali, tá certo? São, sei lá, o Che Guevara que é o responsável pelo jogo da Bolívia com o Brasil, ou seja, coisas do tipo. Então, o fato é que, é claro que não pode deixar nada sem resposta naquilo que merece a resposta, mas quem que vai tratar da pauta do povo brasileiro? Eu creio que hoje continua sendo importante um risco real de... Nós estamos aqui quase que comemorando uma estabilização numa média próxima de 600, 700 óbitos por dia, como você disse, próximo de 3 aviões, não por dia. Olha que loucura, tá certo? E o Brasil está estabilizando num patamar elevadíssimo. Esse é o problema. Segundo, a questão da vacina, que é o ponto que eu falei, isso, se você imaginar,
O Brasil, hoje conversei com o ministro Pazuello, me atendeu bem ali, colocando que tem um plano, que a gente está acertando para a próxima, até te anuncio aqui em primeira mão, na próxima terça-feira, às 15 horas, uma agenda com os governadores, nesse caso do Brasil, eu que pedi essa agenda, estamos organizando, e também ele vai receber, que é uma outra coisa importante, os secretários de saúde dos estados, porque, veja, o Brasil vai comprar as vacinas? Vai comprar de quem? Qual é a previsão aí que a gente pode ter as vacinas? E as seringas? E os EPIs, não é? Os equipamentos de proteção individual? E a distribuição? Vai ter produção no Brasil? Quais os laboratórios do Brasil vão produzir? Do que ele me disse, hoje está sendo previsto a compra de cerca de 100 milhões de unidades de Oxford, no Reino Unido, aquela Coronavac, que é chinesa, também seria mais 40 milhões, e que estaria em entendimento com o governo de São Paulo, com o Instituto Butantan, para a compra do que faltasse em relação a isso. Mas, veja, você imagina, nós vamos fazer a aplicação dessas vacinas. Como é que isso vai acontecer? Qual é a ordem? Vamos começar pelo pessoal da saúde, pelo pessoal da segurança. Vai ter um agendamento da data em que a pessoa... Olha, o Juca vai fazer a vacina dele lá no posto tal ou no hospital tal, da rede pública ou da rede privada, enfim, de maneira que a gente não tenha as aglomerações, tenha um cuidado, não tenha tumulto, né? Porque vai todo mundo querendo a vacina. Claro. Qual é o plano, a partir daí, para a retomada de atividades que ainda não voltaram, como a educação, que é fundamental, cada ano de atraso é uma coisa... um prejuízo muito grande, não é isso? No próximo bloco, eu quero tratar da questão da volta às aulas com o senhor. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Converso com o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, em seu 4º mandato, angustiado, como todos nós, com a situação nacional. E temos aqui uma pergunta também de uma jornalista, nossa última convidada desta noite, Lucila Bezerra, que é do Sítio do Brasil de Fato, jornalista pernambucana. Olá, eu sou Lucila Bezerra, jornalista do Brasil de Fato, Pernambuco. Neste mês de outubro, o Piauí passou a ocupar a 5ª posição do ranking de quantidade de focos de queimadas no Brasil, com 2.167 queimadas nos 11 primeiros dias deste mês. Segundo dados do Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o bioma predominante no Piauí é a Caatinga, e somente no estado existem 932 espécies de animais e 20 gêneros de plantas exclusivos desse bioma. Mas as queimadas já vêm destruindo a vegetação e está a poucos quilômetros do Parque Nacional da Serra da Capivara, patrimônio cultural da humanidade, onde estão os primeiros vestígios do ser humano nas Américas. Como o senhor observa o avanço do fogo no estado? E de que forma o governo do Piauí tem atuado para impedir que as queimadas se alastrem ainda mais? Lucila, primeiro eu te agradeço, porque realmente, Juca, é um dos grandes problemas que eu estou enfrentando aqui este ano, que nós temos aqui uma equipe que envolve a Secretaria do Meio Ambiente, bombeiros, Defesa Civil, a Polícia Ambiental. Nós criamos aqui uma coisa interessante, que é uma rede que chama de bombeiros voluntários, com brigadistas, enfim. E tivemos, eu diria, dentre tantos pequenos incêndios que foram controlados mais facilmente, ali 2 grandes que foi nessa região, Canto do Buriti, São Raimundo Nonato, ali na região de Floriano, e também um outro aqui na divisa do Piauí com o Ceará, onde nós trabalhamos junto com o governador Camilo, com as suas equipes, e conseguimos debelar. A notícia boa é que nessa parte do que ameaçava essa região da Caatinga, da Serra da Capivara, também ele já entrou sob controle. Aqui, o que a gente tem é uma campanha que a gente
está fazendo de prevenção, ou seja, as pessoas, muitas vezes, nesse período do ano, que é um período seco, você joga um cigarro lá na margem de uma estrada e aquilo daqui a pouco vira incêndio. O outro que, muitas vezes, pela tradição ali, quer fazer a queima de uma madeira ali no seu roçado, na sua propriedade, e termina perdendo o controle com o vento e vira um incêndio. É alguém que quer queimar o lixo, muitas vezes, e ali perde o controle e vira incêndio. Então, nós estamos trabalhando fortemente a prevenção. Este mês de outubro, ele é um mês que, vamos dizer assim, a gente tem o período normalmente mais quente do ano, aqui a gente chega a 40, 45 graus em muitos lugares, para você ter uma noção. Nós temos ainda uma situação em que, como o inverno foi bom, os cientistas dizem que a vegetação ela ganha mais combustão mais facilmente, ou seja, e isso, quando vem a seca, ela desfolha, mas aquela folhagem, aquele capim que parece que está morto, ali vira um combustão facilmente de incêndio que se propaga. Nós temos umas equipes muito competentes aqui, o Coronel Carlos Frederico, dos bombeiros, o Geraldo Magela, que é da Defesa Civil, a doutora Sádia Castro, que é da área da Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos um sistema de monitoramento e, com base nele, a gente tem a descentralização das equipes exatamente nessas regiões onde a situação é mais grave. Eu estou agora, Juca, apresentei, por conta, inclusive, das ocorrências em praticamente todos os estados do Nordeste, exceto os do litoral ali, que é para lá agora que começa a chover. Nós temos uma situação, aliás, uma proposta que é de criar uma rede integrada para essa área da emergência, na área da defesa civil, de incêndios, de enchente, enfim, onde o objetivo é planejar melhor qual é a estrutura. Precisa de aeronaves para fazer descarga de água em situação de incêndio, precisa de embarcações, precisa de aeronave de transporte, helicópteros, enfim, para situações de enchente, de acidentes. Então, por que não organizar isso no Nordeste? Então, já há um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho, ele deve apresentar até final de novembro, para que a gente possa entrar no ano de 2021, se Deus quiser, já integrado para atuar fortemente todo o Nordeste. Então, acho que a Lucila Bezerra traz um tema, uma pauta importante. Claro que o ideal é a gente ter uma política dessa para todo o Brasil. Governador, e essa questão que deixa os pais tão preocupados, a volta às aulas, como é que o senhor está pensando a coisa aí no Piauí? Olha, aqui nós tomamos uma decisão a partir de um trabalho aqui com o comitê científico. Como a gente ainda está numa situação sem ter segurança de quando é mesmo que a gente tem a vacina, quando é mesmo que tem a aplicação, quando é que a gente pode voltar, nós tivemos que trabalhar com a seguinte situação. Pessoas que estão na universidade, terminando os seus cursos, é alguém que está lá terminando o último ano de medicina, faltando ali algumas aulas práticas, alguém que está terminando, por exemplo, a área de enfermagem e outras áreas. Então, nós fizemos um levantamento, toda a área da educação, entre estudantes, professores e outros profissionais da educação, somam cerca de 1 milhão de pessoas. Estas, mais o pessoal que também está ali no terceiro ano, se preparando também para o Enem, que também passa a ter aula virtual, mas não sei se você já observou, a aula virtual tem um problema. Você não aguenta muito tempo ali na frente, que nem nós estamos agora, do celular, da televisão, do iPad, do computador. Então, por isso, há um prejuízo na quantidade de horas aulas adequada. Por essa razão, aí eu quero aqui elogiar, é uma decisão boa do Conselho Nacional de Educação, permitindo que a gente tenha um plano para 2020 a gente trabalhar
a regularização de todo o calendário educacional dos municípios, dos estados, do setor público e do setor privado. Mas veja, como eu ia dizendo, desse 1 milhão de pessoas no Piauí, seriam 70 mil para que a gente pudesse retornar esses. E aí, aprovamos no comitê emergencial, inclusive um piloto, ou seja, um piloto onde essas pessoas vão ter ali uma condição de proteção de EPI, as condições da regra de distanciamento, e também servirá para que a gente tenha uma noção, não é, de como que será essa fase da retomada. Porque, veja, mesmo com a vacina, nós vamos, assim como acontece com H1N1, com a influenza, nós vamos conviver ainda com o coronavírus entre nós. Veja que em vários países, hoje teve um anúncio que me deixou bastante preocupado, foi o primeiro óbito de uma pessoa com a reincidência. Ela pegou coronavírus, ficou boa, depois pegou de novo e veio a óbito. Então, isso nos coloca uma responsabilidade muito grande. Então, eu creio que nós vamos ter que nos adaptar a conviver sempre com os cuidados. Então, essa é a realidade. No Nordeste, nós temos assim uma sintonia no sentido de esta área da educação, a gente trabalhar mesmo com a segurança após a vacina. Inclusive, a ideia é de um esforço dos estados para comprar, inclusive, de forma extra, para a aplicação desse setor da vacina nas pessoas que vão voltar para a área da educação, no sentido de garantir uma retomada segura. Governador, infelizmente nós estamos chegando quase ao fim da nossa conversa e eu tenho pelo menos mais 2 perguntas que eu quero lhe fazer. Então, lhe pediria para ser o mais conciso possível nas respostas. Uma é uma provocação. A ministra Damares queria prender o senhor. Por quê? Bom, primeiro, o desconhecer, não é, a realidade do nosso povo. Primeiro, nós somos um povo ordeiro, respeitoso, e, ao mesmo tempo, recebemos bem todas as pessoas. Foi lamentável, eu mesmo, na época, gravei, colocando para ela, que é o contrário do que ela colocava. Nós temos aqui tratado todas as pessoas com muito carinho, com muito cuidado. E veja, aqui nós trabalhamos na perspectiva de seguir a ciência, e disso o Piauí, o Nordeste, não abre mão. Né? Graças a Deus, isso deu um resultado bem melhor. Ela dizia que o senhor estava mandando invadir as casas. A polícia podia invadir as casas, é isso? Para aplicar vacinas. Na verdade, era mais uma desinformação. A gente estava vivendo, além do coronavírus no Piauí, uma situação de enchentes. E aqui no regramento, que, aliás, era um decreto, eu disse a ela, era um decreto do governo, não é, nacional. O ministro, na época, equivalente à integração nacional, tinha feito essa regulamentação, e para o Piauí poder ter acesso a qualquer ajuda nacional, ele tinha que replicar aqui. Mas eu não vi também maiores problemas, porque ele dizia o seguinte: se você tem uma situação em que há um risco de uma casa cair em razão da enchente, pode ali, os setores dos bombeiros, das pessoas ali que estão na área da defesa civil, eles podem adentrar ali a residência para salvar vidas. Às vezes tem criança, tem idosos, enfim, você poder retirar. É tanto que quantos problemas teve no Piauí? 0, tá certo? Tivemos, pelo contrário, um apoio muito grande ao trabalho dos nossos profissionais. Uma coisa que encanta quem segue a política brasileira, mesmo aqui no Sul Maravilha, é esse consórcio do Nordeste, que eu sei que está se ampliando para além da questão da pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o consórcio do Nordeste, ou seja, no sentido de um esforço de comunicação para que o Brasil conheça o que é a experiência que os governadores do Nordeste estão tendo
porque isto pode ser uma solução nacional, não apenas regional. Olha, Juca, com certeza. É claro que nós vamos ter que ter um programa para tratar sobre isso, porque realmente Eu é muita sei. coisa. Mas veja, E o senhor tem 4 nós minutos. nós somos 57 milhões de brasileiros. Nós temos um PIB, um Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza produzida anualmente, de cerca de R$ 1 trilhão. Então, veja, o Nordeste, ele integrado, ele é maior do que 164 países do mundo, para a gente ter uma noção. O Nordeste, que lá atrás era problema, hoje é solução. Então, se trabalhar separadamente, dá resultado? Dá. E se trabalharmos juntos? Por exemplo, nós temos um grande potencial em algumas áreas, como a área do turismo. Então, tem o Nordeste litorâneo, Serras Nordeste, o Nordeste dos eventos. E se a gente integrar isso aqui, se a gente preparar bem toda a rede de aeroportos, integrando voos regionais com voos nacionais, com voos internacionais, e se trabalharmos a apresentação desse produto, como faz a Europa, por exemplo, que são países que deve ser bem mais difícil, nos outros lugares do mundo. Claro que isso vai dar um resultado ainda melhor. Na área da segurança, nós já criamos uma rede de inteligência Nordeste, tem uma base de toda a estrutura de inteligência na área civil, na área militar, que coordena, integrada com as áreas de inteligência. Por quê? O PCC, Comando Vermelho, essas coisas todas, eles hoje atuam de forma organizada até nacionalmente. Agora, nós vamos trabalhar para ter a integração da Força de Segurança Nordeste, a proteção das fronteiras, onde o objetivo principal, não deixar entrar droga, não deixar entrar armas ilícitas aqui dentro do Nordeste. Eu acho que com isso a gente enfrenta bem essa situação. Nós estamos organizando, por exemplo, uma rede Nordeste de saúde, ela avançou muito agora nessa fase do coronavírus, uma rede Nordeste de educação, já falei aqui da agricultura familiar, toda a infraestrutura, quais os portos que nós vamos integrar internamente e na relação com o Brasil, na relação com outras regiões do Brasil e com relação a outras regiões do mundo. O Nordeste, como é que nós vamos integrar melhor a parte das nossas rodovias, das nossas marinas, ou seja, a garantir que no Nordeste, por exemplo, a gente cria uma rede conectada. Vamos lançar agora o programa que já tem no Piauí, Piauí Conectado, onde 96 municípios estão integrados por fibra. Vamos chegar a 224 municípios em 2022, integrados por fibra ótica, telemedicina, telesaúde, telesegurança, teletrabalho, como a gente está fazendo aqui, você está trabalhando nesse instante no modelo teletrabalho. Então, e se a gente garantir que com essa integração nós poderemos assegurar, através de uma modelagem com o setor privado, e integrar toda a rede de fibra do Nordeste, aquela que já existe, que atende às universidades, mas aquelas que já tem no Ceará, em Pernambuco, no Piauí e outros estados, para que a gente possa atender toda a população. Então, eu estou citando aqui alguns pontos. A gente tem as câmaras técnicas, aprova um projeto com as boas práticas, boas experiências, e aí faz a integração. Por exemplo, já praticamos a Prévia Nordeste, que é a Previdência dos Servidores Públicos do Nordeste. Também já temos a Central de Compras, que deu uma economia de 30%, comprando de forma conjunta, e quem vai vender se obriga a ter uma base em cada um dos 9 estados. Então, eu quero aqui dizer para você que é, sim, um instrumento de gestão extraordinário, que permite pactuação com organismos multilaterais, com outros países, e vamos dar bom resultado para o Nordeste e para o Brasil. Governador Wellington Dias, muitíssimo obrigado por dedicar 1h30 do seu tempo aqui à TVT, nesta tarde de terça-feira. Estamos indo ao ar na quinta-feira, mas gravamos na tarde da terça-feira com o governador. Lhe agradeço muitíssimo e lembro você que nos vê que o Entrevistas volta na quinta-feira que vem, 15 para as 10 da noite, como todas as quintas-feiras. E lembro, e temos aí no governador Wellington Dias um bom exemplo disso, desesperar jamais.
programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.